Cidade Entrevista. Cidade Entrevista desta sexta-feira recebe o deputado estadual, presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, que hoje recebe o título de cidadão caruaruense. Para entrevistá-lo, está aqui comigo Mário Flávio. De volta, Mário. Valeu, Vitor. Vamos para mais uma entrevista. Vamos sim. Deputado, obrigado pela presença, parabéns pelo título. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. É uma alegria estar aqui na Rádio Cidade com você, com o Mário. É sempre uma satisfação vir a Caruaru, sobretudo com essa pauta de hoje, que muito me alegra aí. Uma alegria enorme. Obrigado. Mário. A propositura, inclusive, é do vereador Gil Bobinho, né, que está aqui acompanhando também a entrevista no estúdio. Um abraço para ele também. Então, Sileno, alegre, feliz em receber o título cidadão de Caruaru? Alegre, Mário. Eu queria agradecer, primeiro dar um bom dia a todos que estão nos acompanhando, né, toda a população de Caruaru e região que está nos ouvindo e nos acompanhando pelas redes sociais. Dizer da nossa satisfação e dizer, sobretudo, agradecer. Né? Agradecer à Câmara de Vereadores de Caruaru, agradecer ao vereador Gil Bobinho pela iniciativa, pela deferência, né, ao nosso nome. Eu e Gil, a gente tem uma identidade política muito profunda e bastante antiga, de muito tempo. Somos militantes políticos há um bom tempo. E a gente tem uma identidade muito forte. Eu fico muito feliz. Os nossos mandatos se complementam. A gente na Assembleia Legislativa, ele aqui na Câmara de Vereadores. E a oportunidade e a iniciativa que ele tomou em nos conceder esse título, vai aí a nossa gratidão, o nosso respeito, né, à Câmara de Vereadores, e a gratidão também e o agradecimento àqueles outros vereadores que concordaram com a proposição. E aí fica minha gratidão, né, pela outorga desse título. Isso aumenta a nossa responsabilidade e nos anima muito. Deputado, o senhor está na base eleitoral da governadora Raquel Lira, a quem o senhor faz oposição. Qual o momento hoje da oposição à governadora aqui em Caruaru? Qual é a leitura que o senhor faz desse movimento de oposição aqui na base dela? Caruaru é uma cidade muito importante, né, para Pernambuco, é uma das principais cidades. E Caruaru é um foco político. O que acontece na política de Caruaru tem uma repercussão muito forte no estado inteiro. A gente na Assembleia Legislativa, o PSB, a bancada de oposição como um todo, tem feito um trabalho exemplar do ponto de vista de fiscalizar, do ponto de vista de apontar aquilo que não está sendo feito, aquilo que deixou de ser feito em Pernambuco, aquilo que na verdade, partiu para o retrocesso em vários pontos. E aqui em Caruaru, a gente vai sim discutir esses pontos do governo do Estado, essas falhas do governo do Estado, essa ausência do governo do Estado do ponto de vista de entregas, do ponto de vista de entregar à população aquilo que se comprometeu na campanha política, a expectativa que foi criada pela governadora das entregas que poderiam acontecer em Pernambuco, as mudanças que poderiam acontecer em Pernambuco, e nada disso está acontecendo. Na verdade, isso não acontece em Caruaru e não acontece no estado inteiro, né? Então, não é uma situação isolada de Caruaru. E muita coisa que acontece em Caruaru não acontece no estado inteiro. Então, a gente tem feito essa vigilância, tem apontado para isso, tem tentado segurar programas e atividades do governo do Estado para que permaneçam a serviço da população. E, na verdade, o que a gente vem verificando é a dificuldade gerencial da equipe do governo de fazer as entregas. Esse é o grande ponto. E aqui em Caruaru a gente vai reunir a oposição. A gente tem quadros importantes aqui da oposição aqui em Caruaru, o vereador Gil Bobinho, o vereador Lessa, o ex-prefeito Zé Queiroz, né, o ex-deputado Volney Queiroz, enfim, né, a ex-deputada Laura Gomes, enfim, a gente tem um conjunto político aqui em Caruaru, um importante conjunto político aqui em Caruaru, que vai mostrar à população e se envolver, né, com aqueles que não estão conseguindo enxergar do governo do Estado, na atual gestão do governo do Estado, as entregas que se comprometeram em fazer. Deputado, a gente entrevistou o senador Fernando Doeire faz mais ou menos uns 15 dias aqui, e aí ele disse naquele momento que, olha, eu não sei se João será candidato ao governo do Estado. Elogiou o João,
mas disse que não sabia. Aí eu indaguei porque ele disse, não, porque ele é presidente nacional do PSB e vai ter o Brasil inteiro para que ele possa tomar conta dessa questão partidária, são muitas candidaturas e tal. E aí chama a atenção que João vem liderando as pesquisas. E algumas pessoas, quando a gente conversa numa rodinha de política, sempre dizem, a gente não sabe se João é candidato. Aí eu pergunto ao senhor, né, qual é o sentimento dentro do PSB sobre essas falas, essa desconfiança na candidatura de João, e como é que o senhor avalia isso? Não, veja só, o PSB, eu tenho dito, aí eu estou falando aqui agora como presidente estadual do PSB, eu tenho essa tarefa também, além de atuar na Assembleia Legislativa. Na verdade, o PSB fez uma construção muito importante aqui em Pernambuco, né? Várias iniciativas ao longo do período que o PSB governou Pernambuco, desses 16 anos consecutivos, a começar no período do governador Eduardo Campos, várias mudanças, várias implementações, várias inovações aconteceram em Pernambuco, que muitas delas, às vezes, hoje passa desapercebido porque naturalizou-se, né, a sua existência. Eu posso aqui citar alguns exemplos, Mário. Eu posso citar aqui a mudança da matriz econômica de Pernambuco. Pernambuco, se você olhava a matriz econômica de Pernambuco, a cana-de-açúcar despontava, né, como o maior produto de exportação de Pernambuco. Hoje é a indústria automobilística, né? Isso foi dentro do período do PSB, quando o governador Eduardo Campos teve uma forte participação junto com o presidente Lula, naquele outro mandato do presidente Lula, para trazer para Pernambuco a indústria automobilística, porque entendia o que isso poderia significar para a economia do nosso estado, né? Eu posso falar, por exemplo, da construção de novos hospitais. No período do PSB se construiu 9 novos hospitais em Pernambuco. Em Pernambuco não existia, por exemplo, UPA, né? Não existia UPA. Que hoje às vezes a gente sabe a deficiência, às vezes a má qualidade do atendimento nas UPAs, a população reclama, mas imagina que não existiam UPAs, né? E eu não estou falando de 30 anos atrás, não. Estou falando em 2006. Né? Então, essas são alguns exemplos que eu posso dar, né, que o PSB trouxe para Pernambuco. Então, esse legado, essa história, ela é muito forte, ela é muito consistente. Então, com a mudança do governo, com a chegada da atual gestão, muito disso foi desarticulado, muito disso foi desfeito, muito disso deixou de avançar. Se nós tínhamos 9 grandes hospitais entregues, hoje a gente não tem mais nenhum entregue. O senhor não concorda, então, com a governadora disse que arrumou a casa? Não, pelo contrário, essa casa está demorando muito para ser arrumada. A gente está entrando no 4º ano do governo. Ainda se fala que muita coisa não se faz por conta do governo passado. Poxa, né? Todo mundo sabe que um governo começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, 4 anos na frente. São 4 anos. Um mandato são 4 anos. Então você tem que se planejar para trabalhar os 4 anos. Né? A governadora prometeu, por exemplo, 60 mil vagas de creche. Não tem uma entregue. Mas porque tem a construção? Tem construção, claro que tem a construção. Né? Mas essa construção poderia ter começado no começo do seu governo. Então, ou seja, o fato é que a gente não tem nenhuma vaga, nenhuma creche entregue. Não tem uma UPA, Mário, sendo construída em Pernambuco. Uma UPA sendo construída em Pernambuco não tem. O hospital que se entregou em Pernambuco foi o Hospital da Mulher aqui em Caruaru, que todo mundo sabe que a obra estava atrasada, estava bastante avançada a obra que iniciou do governo passado. Na verdade, ela concluiu a obra do Hospital da Mulher e fechou o Fusan, na verdade. Né? Fechou o Fusan, fechou o Hospital da Retaguarda, do Hospital da Restauração lá em Recife, fechou a UTI pediátrica do Correia Picanço lá em Recife, né? Fechou unidades hospitalares. Não tem uma escola técnica sendo construída em Pernambuco. Né? Não tem uma escola técnica sendo construída em Pernambuco. Então, ou seja, quando a gente fala, sem falar na desarticulação de programas sociais, acabou o 13º do Bolsa Família, acabou o programa Mãe Coruja, acabou a CNH Popular. Né? Então, essa desarticulação é que a gente tem cobrado. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Isso trouxe para o PSB a necessidade de garantir à população esse tempo esse tempo de entregas que foi vivenciado pelo PSB. Quando eu falei aqui da indústria automobilística, qual é a pauta que se discute hoje em Pernambuco?
Qual é a grande pauta econômica que a governadora lidera em Pernambuco? Já teve tempo aqui em Pernambuco que se lutou pela refinaria, já teve tempo que se lutou pelo Porto de Suape, já teve tempo que se lutou pela duplicação da BR-232. Isso tudo reunia todas as forças políticas. Né? O governador de então se juntava com todas, independente de filiação partidária. Por quê? Porque o interesse maior era trazer para Pernambuco uma atividade econômica que melhorasse a vida de todos, que desenvolvesse Pernambuco. Qual é a pauta que a governadora lidera? Pernambuco tem hoje, pelo contrário, Pernambuco tem hoje o segundo maior ICMS do país. Isso faz. Não é, e qual é o reflexo disso? Pernambuco é hoje o estado que tem o maior número de desempregados do país. Por quê? Porque quando você tem um ICMS muito alto, né, perde para Paraíba, perde para o Ceará, perde para Alagoas, perde para o Rio Grande do Norte, esses estados aqui que são nossos vizinhos aqui na região, as empresas fazem a opção de se instalar em outros locais. Quem aqui não já vivenciou você fazer uma compra numa loja, num grande atacado desse, e é mais barato você receber em casa do que você comprar na loja na hora? Todo mundo aqui já viu. Sabe por quê? É porque o centro de distribuição dessas empresas estão no estado vizinho, que o ICMS é mais barato. Todos os estados baixaram o ICMS quando houve aquela mudança da reforma tributária do governo federal. E Pernambuco aumentou e não voltou atrás. A governadora continuou com o ICMS mais alto de Pernambuco. Então, por tudo isso, o PSB tem um projeto para Pernambuco, tem um projeto para voltar a desenvolver Pernambuco, tem um projeto para liderar, né, o movimento, para continuar trazendo para Pernambuco boas ações, boas iniciativas, bons empreendimentos, colocar Pernambuco novamente na liderança para atrair para cá esses investimentos para que possa gerar renda, gerar desenvolvimento, gerar emprego, trazer de volta o desenvolvimento regional e a posição de liderança que Pernambuco deve exercer no cenário regional e no cenário nacional. Então, com essa definição do PSB, de ter essa postura, o melhor quadro que nós temos hoje do PSB, o quadro que aponta para o futuro, o quadro que tem feito as entregas com bastante responsabilidade na cidade do Recife, um quadro que não apenas é jovem, mas tem apesar de ser muito jovem, e a juventude não desabona a sua capacidade, muito pelo contrário, a juventude ajuda o seu dinamismo, que é o nosso prefeito João Campos. O prefeito João Campos hoje é o presidente nacional do nosso partido. O fato de ser presidente nacional do nosso partido não atrapalha, pelo contrário, lhe dá uma capacidade de articulação e de interlocução nacional bastante ampliada. Então, assim... Então ele é pré-candidato. O prefeito João Campos ele é convocado pelo partido para ser o nosso candidato, a militância do nosso partido. Aliás, a militância não, né? A maioria da população de Pernambuco, segundo as pesquisas, tem convocado, né, o prefeito João Campos para ser candidato, e eu tenho certeza, e ele tem demonstrado isso já com ações, iniciativas e em suas falas, que ele vai sim cumprir esse papel de ser candidato a governador de Pernambuco para entregar a Pernambuco um novo modelo de gestão diferente desse que está acontecendo hoje aqui em Pernambuco, onde a gente não vê as entregas e não vê a capacidade gerencial do Estado. Deputado, eu queria perguntar para o senhor também na condição de presidente estadual do partido, a respeito da movimentação aqui em Caruaru novamente. E aí voltar às eleições municipais, quando nós tivemos aqui uma presença do prefeito João Campos pedindo votos ao ex-prefeito Zé Queiroz, então candidato a prefeito de Caruaru. Queria saber qual é a avaliação que o senhor faz desse movimento, se isso trouxe uma resposta de conhecimento da população à figura do João Campos, se isso traz um impacto nessas pesquisas que o senhor menciona, e saber sobre a articulação com o delegado Lessa. Eu já acompanhei algumas pautas em que os senhores estiveram juntos e nós sabemos que o delegado Lessa é pré-candidato a deputado estadual. Federal. Se isso essa articulação também traz aqui uma marca, se essa presença é fundamental para os planos do PSB, para o governo, se ele vai ser um cabo eleitoral importante nessa movimentação. Com certeza. A vinda do prefeito João Campos aqui no processo eleitoral em 24 foi uma iniciativa muito mais
uma iniciativa focada muito na relação histórica, do ex-prefeito Queiroz com o PSB. Né? A gente tem um profundo respeito pela história do prefeito Queiroz, a gente sabe o tamanho e o valor do trabalho que ele desenvolveu aqui em Pernambuco, nós aqui em Caruaru, em Pernambuco, como deputado estadual e desenvolvendo Caruaru traz bastante benefício também para Pernambuco, então a gente tem um profundo respeito e um carinho muito grande pelo ex-prefeito Queiroz. E a vinda do João Campos aqui naquele momento foi justamente para reafirmar esse respeito e esse respeito que temos por ele. Então, a articulação com o deputado, com o vereador Lessa, é uma articulação, sim, do conjunto das oposições. Né? Eu acho que o delegado Lessa está sendo convocado pelo seu partido, ele é filiado ao Republicano, não é isso, Gil? Ao Republicano. Ele é filiado ao Republicano, deve ser candidato a deputado federal pelo Republicano. É importante, é uma candidatura importante para a região. Né? A gente sabe a liderança que ele exerce, não apenas aqui em Caruaru, mas na região. A gente sabe o papel que ele exerceu quando foi deputado estadual na Assembleia também. Então, ele vai sim ser uma figura importante, né, junto com os demais companheiros, para levar o nome do prefeito João Campos quando começar o processo eleitoral para governador. Mas nas pesquisas os senhores conseguem sentir alguma diferença dessa eleição de 24, a presença do João Campos aqui ao lado do Zé Queiroz? É possível quantificar se teve um resultado positivo, se a imagem dele ficou mais conhecida, se a indicação de voto para ele aumentou aqui? É possível quantificar isso? Eu não tenho esse dado preciso como você está me perguntando, mas com certeza sim. Né? Eu acho que todas as vezes que João Campos já é uma pessoa conhecida no estado inteiro, ele tem as pessoas o reconhecem em todos os cantos do estado, até porque ele já foi deputado federal, teve quase 500 mil de votos em Pernambuco para deputado federal. Também, né? A relação pelo fato de ser filho de Eduardo Campos também, então, ou seja, e o tamanho do trabalho que vem sendo feito no Recife, que termina refletindo no estado inteiro. No estado inteiro. Então, sim, com certeza, a presença dele aqui na campanha com Queiroz, o nome dele sendo levado pelo delegado Lessa e tantas outras lideranças aqui de Caruaru também, aquelas que eu me referi aqui no começo da nossa entrevista, vai ajudar, sim, tem um reflexo direto no resultado eleitoral, com certeza. Deputado, voltando para a Assembleia agora. Existe uma queda de braços já rolando há vários meses aí do governo do estado com a Assembleia e da Assembleia com o governo do estado, com notas duras do presidente Álvaro Porto, também falas públicas da governadora reclamando dessa questão da aprovação dos empréstimos e por aí vai. Uma pergunta bem direta e objetiva: a oposição na Assembleia tenta atrapalhar o governo de Raquel? Pelo contrário, a oposição no primeiro ano de governo, eu acho que no primeiro trimestre do atual governo, a governadora foi à Assembleia, junto com a vice-governadora Priscila Krause, levando para entregar pessoalmente para os deputados o primeiro pedido de empréstimo. Ela dizia que o Estado estava quebrado, que tinha recebido o Estado quebrado, mas você só consegue tirar empréstimo se você tiver crédito, né? Se você tiver com o nome limpo na praça para poder tirar empréstimo. Ninguém vai no banco, né, e consegue tirar o empréstimo sem que seu nome seu CPF esteja limpo. É mais ou menos parecido com o Estado. Mas, apesar de tudo isso, a oposição aprovou por unanimidade, a Assembleia aprovou por unanimidade o pedido da autorização daqueles empréstimos. Não só aquele. Novamente, ao longo do ano, mandou outras proposições, pedindo também novos empréstimos, que somando tudo, dava aproximadamente cerca de 11, 12 bilhões de reais. Todos foram aprovados. Mas o que foi que começou a se observar, Mário? A gente aprovava os empréstimos e a gente não via as coisas acontecer. Né? A gente precisa do empréstimo para garantir recursos para a segurança. A gente não consegue ver a conclusão da licitação das câmaras de segurança. Por exemplo, que foi um contrato que já existia, deixou de existir porque o Tribunal de Contas exigiu que se fizesse uma nova licitação, está acabando o governo e a gente não tem ainda essas câmaras funcionando. E ninguém precisa falar como é que está a segurança pública em Pernambuco, por exemplo.
A gente precisa do empréstimo para fazer o arco metropolitano. Cadê o arco metropolitano? A gente precisa do empréstimo para fazer a duplicação da BR-232 até Arco Verde, a Serra Talhada, não sei mais nem até onde vai, né? E cadê? Não tem foi lançado o edital para os primeiros projetos de estudo para isso. Então, ou seja, aí a gente, o que foi que a Assembleia observou? A gente observou que a gente estava dando, a Assembleia dava as liberações, as autorizações, na verdade a Assembleia autoriza o Estado a contrair o empréstimo, na verdade o papel da Assembleia é apenas esse, mas é papel da Assembleia também fiscalizar e acompanhar. E a gente, quando começou a acompanhar, percebemos que do montante solicitado, dos 11 bilhões, por exemplo, só foi contratado 2, né? Só foi contratado 2. Então, ou seja, a capacidade de execução, né, é aquela velha história, para ficar bem simples, para que todo mundo possa entender. Você tem um bocado de dinheiro na conta, né, um bocado de crédito para você pegar dinheiro e você não tem capacidade de fazer os investimentos e gastar, né, de acordo com a necessidade da população, para tentar simplificar a nossa fala. Então, o que tem se cobrado é isso, Mário. A gente não tem atrapalhado, a gente tem mostrado que o governo, infelizmente, não tem uma equipe competente, que tenha a capacidade de colocar licitações na... porque a licitação atrapalha. Todo mundo sabe, mas todo mundo tem que contar que tem que fazer a licitação. Está na lei lá quais são os prazos que a licitação, que se exige para fazer a licitação. O Tribunal de Contas tem dado muita cautelar, dá mais cautelar para o Estado do que para a Prefeitura. Não é um campeonato de cautelar, né? O Tribunal de Contas é um órgão independente. É auditor do... Eu estou aposentado agora. Aposentado, né? Então, também, o Estado, pelo fato dos auditores, a maioria serem sindicados nos governos do PSB, não existe também uma má vontade, digamos assim, do tribunal com o governo do Estado e uma passadinha de pano com a Prefeitura, não? Não, porque, na verdade, primeiro que os conselheiros é a corte do tribunal. São 7 conselheiros que formam a corte do tribunal, né, que são pessoas que vêm de vários segmentos da sociedade, alguns da política, outros vêm do corpo técnico, outros vêm do Ministério Público, de Contas, né? Então, esse é o perfil do Conselho do Tribunal. Só que o Conselho do Tribunal, ele segue um rito que é formado pelo quadro técnico, que é um quadro extremamente técnico do tribunal. Então, não é justo com o Tribunal de Contas, não é justo com os conselheiros do Tribunal de Contas e, sobretudo, com o corpo técnico do tribunal, fazer esse tipo de colocação, né? Não é transferindo a responsabilidade de quem não faz, de quem não sabe fazer, de quem faz. Se tivesse tudo dentro do padrão que diz a legislação, não tem cautelar. Só tem cautelar porque está indo de encontro a alguma regra que está prevista na legislação. Então, ninguém inventa, não é da cabeça de um conselheiro, né? O conselheiro, para dar uma cautelar, por exemplo, ele é embasado pelo que vem do corpo técnico do tribunal, né? Quantos assessores tem mais ou menos um conselheiro? Eu não sei lhe informar com precisão, mas a decisão do conselheiro, inclusive, não é dentro do seu gabinete. Não é da assessoria direta do conselheiro. É claro que a assessoria... É baseada, né, no que esse corpo técnico recomenda. É baseado no que vem do corpo técnico do tribunal, né, dos departamentos de controle do tribunal, né, que não está dentro do gabinete. É claro que quando essa matéria chega no gabinete, a assessoria do conselheiro discute com aquele corpo técnico, prepara o voto, prepara a documentação, mas é com esse fim. Então, ou seja, o que se percebeu no governo do Estado é a narrativa que a governadora quer imprimir, na verdade, é que a falta de entrega está relacionada ao Tribunal de Contas, está relacionada à Assembleia que não aprova o empréstimo. O empréstimo está aprovado, pode fazer as obras, né? Pode contrair os empréstimos, está aprovado. Ela agora, por exemplo, tem mais um outro empréstimo lá de 1 bilhão e 700 mil para que seja votado pela Assembleia. Está lá, né? Esse empréstimo não atrasa nada, né? Porque ela tem disponível para contratar mais de 8 bilhões, ela pode contratar, né? Porque já está autorizado pela Assembleia, né? Então, ou seja, é uma narrativa que se quer criar, que ela quis criar, para justificar
a falta de capacidade da sua equipe de fazer as entregas. Isso deve angustiar bastante a governadora, porque ela não conseguiu montar uma equipe que tenha a capacidade de fazer as entregas que ela talvez tenha imaginado fazer. Deputado, aproveitar também a presença do senhor para falar sobre esse novo embate que se desenha entre a Assembleia e o governo sobre as emendas parlamentares. Se não me falha a memória, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado. Nós temos uma regra de transição agora para as emendas que aponta ali 0,9% da receita líquida, e a proposta da mesa diretora é elevar esse patamar para algo perto de 1,5% da receita líquida. A governadora é contra, indicou ali a base do governo para votar contra isso, e o presidente da Assembleia, o deputado Álvaro Porto, é a favor. Qual é a posição do senhor, qual é a posição da oposição? A posição da oposição é acompanhar o pensamento do presidente Álvaro Porto. Na verdade, as emendas parlamentares, e é bom a gente desmistificar essa situação, de emenda parlamentar não é recurso para o deputado, são recursos do próprio orçamento que o deputado muitas vezes destina para ações do próprio governo do Estado. É comum que emendas, por exemplo, para a saúde, você destine para aquisição de equipamentos dentro da própria rede de saúde do governo do Estado. Então, existem várias regras que regulam a aplicação dessas emendas. A governadora, a forma de fazer política do governo, ou seja, onde você só leva o benefício, só leva a ação de governo quando você é aliado político da governadora. A gente não tem, por exemplo, existiu aqui uma época aqui em Pernambuco, eu vou voltar para a emenda, mas só para poder ilustrar o que eu quero falar. Por exemplo, o governador Eduardo Campos criou o FEM, que era um repasse especial de recursos do governo do Estado, que era para todos os municípios, todos, né? Independente, todos os municípios recebiam um determinado valor para investimento, né, do governo do Estado. A governadora acabou, porque o FEM não funciona, estava funcionando mal. Se estava funcionando mal, corrige e funciona. E voltou à prática do convênio. Então eu dou convênio a você, que é da cidade Y, não dou a você porque você não é meu aliado político. E as emendas quebram um pouco isso. As emendas permitem que os parlamentares façam a destinação de recursos para municípios e muitas vezes de locais, porque a gente anda muito, a gente percorre muitas vezes locais que gestores públicos, quem está lá nos gabinetes, não chega junto, e a gente termina apontando necessidade que o governo não consegue enxergar. Então seria muito melhor o governo enxergar dessa forma, como as emendas serem um fator colaborativo para o governo do Estado, para que o governo pudesse chegar junto, até porque os recursos são do governo do Estado, passa a ser uma ação do governo do Estado, não é do deputado, o deputado não executa nada, quem executa é o governo do Estado. Então, mas a governadora fez a opção primeiro de não pagar as emendas. Ela fica dizendo que nunca se pagou tantas emendas, ela não pagou nem 40% das emendas, né? Então, ou seja, começa por aí, né? E paga as emendas de acordo com a conveniência do deputado que a Casa Civil, sob a orientação dela, escolher quem é o deputado que vai destinar as emendas. Então, ou seja, essa é uma discussão que a gente está fazendo na Assembleia, a gente quer aprofundar essa discussão, a gente quer garantir com isso uma independência do Poder Legislativo para que a gente possa continuar com a Assembleia não subserviente ao Poder Executivo, mas a Assembleia que possa ser leal ao Poder Executivo, ser leal a Pernambuco, mas, sobretudo, ter a capacidade também de fazer os questionamentos que a Assembleia tem feito hoje à governadora Raquel Lira. Deputado Sileno Guedes, do PSB, presidente estadual do partido, conversou conosco nesta sexta-feira aqui no Cidade Entrevista. Deputado, obrigado pela presença, parabéns pelo título de cidadão caruaruense e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vitor, obrigado, Mário, foi uma alegria enorme estar aqui. Queria aqui renovar o meu agradecimento ao povo de Caruaru, através dos seus vereadores, por esse título e dizer que isso vai aumentar a minha responsabilidade e meu carinho. Caruaru sai do meu roteiro de trabalho e entra no meu roteiro do coração. Obrigado, deputado. Mário. Valeu, Vitor. Um abraço e até segunda-feira, né? Se Deus quiser. É isso aí. Vai narrar algum jogo esse fim de semana? Não, esse fim de semana não. Tá de folga. Vou fazer um debate sobre o esporte logo mais à noite. Fechamos aqui o Manhã Cidade de hoje. Muito obrigado.